Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio, uma grande honra estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem A Brecha e ligá-la com São João capítulo 10. Todos nós sabemos que esse livro que o anjo forte trouxe em sua mão em Apocalipse 10 era ou é um livro de redenção, ou seja, um livro onde contém os nomes de todos aqueles que haverão de ser salvos. E quando João olhou e viu esse livro, lá na destra da majestade, em Apocalipse 5, ele viu que não havia ninguém digno que podia tomar o livro, nem mesmo olhar para ele, muito menos abrir o livro, e muito menos trazer a redenção para aquele livro. Ele viu que ali estavam os nomes de cada eleito, de cada membro, de cada verdadeiro Filho de Deus que pertence ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E que, se não se apresentasse nenhum parente redentor que preenchesse os requisitos, veja, todos que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro, todos estariam perdidos. Por isso João chorou. Veja, aquele livro tinha que ser resgatado, para que aquilo que havia sido perdido pudesse voltar à sua condição original. Então lá vem ele, lá da eternidade. Veja, o nosso parente redentor, o Senhor Jesus Cristo, aquele que no Calvário derramou seu sangue. Por 2000 anos ele ficou intercedendo por cada um dos nomes que estava naquele livro. E ele sabia que haveria um tempo de resgate desse livro e que, se esse livro não fosse resgatado, nenhum daqueles que tem seu nome naquele livro poderia ser salvo. Tudo estaria perdido. Os eleitos estariam perdidos, a terra estaria perdida. Mas veja, no plano da redenção, veja, lá estava ele agora, intercedendo durante 2000 anos. E quando termina o tempo da intercessão, veja, ele se levanta desse lugar de intercessão para agora reclamar seus direitos. Veja, e seus direitos conquistados na cruz, no Calvário, seus direitos conquistados em seu período de intercessão. Veja, são seus súditos, são seus filhos, que ele veio para resgatá-los. Esses nomes que estavam no livro da vida do Cordeiro. Então ele se apresenta e ele passa então por uma investigação, Apocalipse 5, e ele é declarado parente, declarado digno e apto, e ele preencheu cada requisito da redenção. Então veja, ele desce agora em Apocalipse capítulo 10, com esse título de propriedade na mão, para soltar, para destravar cada nome que estava ali nesse livro. E por isso então, esse livro é aberto, esse livro de redenção, para chamar agora seus súditos e colocá-los na terra da promessa. Veja, porque redenção tem duas partes: primeiro, sair de; segunda, entrar em. Então veja, para que ele pudesse terminar a redenção, ele tinha que vir agora para reclamar seus eleitos e colocá-los no redil, colocá-los dentro do aprisco. Veja, chamar cada nome. Veja, porque ele não veio salvar aleatoriamente qualquer pessoa. Deus não faz seus negócios de forma irresponsável, sem planejamento. Veja, ele pôde predestinar, porque ele viu quem creria e quem não creria. E ele pôde então colocar esses nomes no livro da vida do Cordeiro. E ele veio resgatar precisamente esses nomes. Veja, porque ele viu antecipadamente. Ele viu quem creria na mensagem e quem não creria. Quem daria crédito à pregação e quem não daria. Então ele pôde predestinar. E ele vem agora para chamar, primeiramente, a igreja que está viva. Então como ele o faz? Veja, através da pregação da palavra. Minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então veja, São João capítulo 10 a respeito disso. Então ele desce. Quem desceu em Apocalipse 10? O nosso pastor. O que o nosso pastor tem em sua mão? Um livro de herança. Veja, um livro onde estão os nomes dos herdeiros. E o que ele vem fazer? Chamar pelo nome essas ovelhas e introduzi-las no aprisco, no lugar seguro, antes que as pragas começassem a cair, antes da grande tribulação.
Veja, colocá-las nesse lugar seguro, aonde Satanás não tem como entrar, Satanás não tem poder. Veja, esse é o aprisco, esse é o seu pavilhão, esse é o lugar secreto aonde o pastor está colocando as ovelhas. Veja, vamos notar, ovelhas. O que é uma ovelha? É aquela que segue seu pastor. Quem é nosso pastor? Jesus Cristo. Então ele vem agora para colocar essas ovelhas em. Primeiro, tirar de. Segundo, colocar em. Veja, não adianta apenas sair do Egito, do sistema organizado, do mundanismo. Tem que se passar por justificação, logo santificação e depois ser colocado em. Veja, colocado em Cristo, colocado em nosso direito, em nossa herança. E o que é nossa herança? Vida eterna. E quem pode nos pôr lá? Apenas o Espírito Santo, o Supremo Pastor. Veja, agora São João capítulo 10. A partir do versículo 1. Veja, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, então veja, a porta, ele é a porta. Nessa porta está o nome de nosso Redentor. E ali é onde nós devemos adorar. É ali onde nós trazemos o nosso sacrifício. Veja, pela porta no curral das ovelhas, mas sob por outra parte, é ladrão e salteador. Veja, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, há um redil, há um lugar seguro, aonde o nosso pastor tem nos introduzido nessa hora. Antes que as pragas chegassem, antes que os tormentos chegassem, veja, ele colocou sua igreja nesse aprisco, nesse lugar seguro. Ele desce do céu com o livro na mão. Ele conhece as suas ovelhas e das suas ovelhas ele é conhecido. Veja, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Veja, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Então, como é que eu sei se sou uma ovelha? Veja, porque demos crédito à mensagem do profeta para este dia. Demos crédito à mensagem do anjo de Apocalipse 10:7. É assim que eu sei, é assim que você pode saber se você é uma ovelha e se seu nome está no livro. Esse foi o sistema que Deus usou para revelar, veja, quem são os verdadeiros e quem não são. Ele sabia quem creria na palavra e quem não creria. Veja, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Veja, ele trouxe para fora do Egito, trouxe para fora do sistema organizado, trouxe para fora da sepultura religiosa. Veja, sai dela, povo meu. O eleito ouviu a voz. O eleito seguiu atrás da mensagem, porque a palavra é a voz de Deus. Nós não estamos seguindo uma instituição, uma organização. Nós estamos ouvindo a verdadeira voz de Deus que vem de sua palavra. Veja, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas. Veja, ele desce com um livro na mão, um livro de redenção. Nesse livro tem nomes. Estavam perdidos, mas o livro foi resgatado. Veja, ele intercedeu por você. Antes mesmo de você aparecer aqui na terra, ele estava orando por seu nome. Ele sabia, veja, de que família você nasceria. Ele sabia em que cidade, em que lugar, em que estação, se seria macho ou fêmea, porque ele conhece tudo. Ele conheceu você desde antes da fundação do mundo. Veja, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Veja, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A verdadeira ovelha de nosso Senhor Jesus Cristo não vai seguir um filósofo, não vai seguir um psiquiatra, um psicólogo, um teólogo. Ela seguirá a voz do bom pastor. E a voz do bom pastor soa através dessa mensagem. Veja, sim, veja, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Veja, ele veio agora para colocar sua igreja na terra da promessa, dentro do redil, dentro do aprisco, que é em Cristo. Esse é o 7º selo. É isso, essa é a obra redentora que está sendo feita nesta hora. Veja, mas de modo nenhum seguirá um estranho, nenhum eleito será enganado, nenhum eleito estará confuso.
vendido por dinheiro, vendido por fama, vendido por posição social. Não. Veja, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Veja, ali está agora o nosso parente redentor, o bom pastor, com um livro na mão, um livro da redenção, um livro que outrora estava perdido. Veja, mas foi resgatado. Sim? Agora segue, veja. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse foi o único que morreu no Calvário. Foi ele que derramou seu sangue por cada um de nós. Veja, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e desperta. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Veja, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Isaías pergunta, a quem se manifestou o braço do Senhor? E quem deu crédito à nossa pregação? A resposta é, as ovelhas. Elas ouviram a voz de Deus e Deus sabia quem creria e quem não creria. Veja, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Veja, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Veja, aqueles que ainda estavam longe, os gentios. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. O que provou que Ele era o Redentor é que Ele pôde dar sua vida. Veja, e depois Ele tornou a tomá-la na ressurreição, veja, na manhã do primeiro dia da semana. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Veja, essa é a verdade da palavra. Então aquele livro contendo o título de redenção, ali estavam os nomes. Veja, ele veio agora como bom pastor para chamar esses nomes pelo nome, cada ovelha, e introduzi-las no aprisco. Veja, em Cristo, no lugar seguro. Veja, e você entra ali por eleição, predestinação, veja, e recebe o selo da promessa, que é o tremendo batismo com o Espírito Santo, que é a nossa promessa, a nossa terra, que é a vida eterna, a nossa herança. Irmão, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.